Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram uma moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já quero pedir a você que você possa se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu comentário, compartilhar esse vídeo. Vamos fazer a palavra de Deus crescer. O texto que nós acabamos de ler é uma passagem muito conhecida nossa. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles tentaram armaram na realidade uma grande pegadinha, uma grande armadilha para nosso Senhor com uma pergunta muito perigosa. Porque se Jesus responde que era lícito pagar o imposto a César, a multidão se voltaria contra nosso Senhor. E a evangelização de Jesus, ela poderia estar ali sendo ameaçada por conta disso. Uma vez que o povo judeu, ele vivia sobre a dominação romana nesta época de Jesus. Então, o pesado fardo que estava sobre os ombros do povo judeu era essa carga tributária enorme que eles tinham que pagar, e o povo vivia numa pobreza enorme. Então, dizer que era lícito pagar o imposto a César, isso incitaria o povo contra Jesus. E se ele diz ao contrário, que não era, então ele seria considerado como alguém que estaria causando uma rebelião contra Roma. E provavelmente isso daria cabo da missão de Jesus muito antes da sua hora. Vamos lembrar que São João disse várias vezes que ainda não era chegada a hora de Jesus. Jesus tinha uma missão a cumprir, e ele não foi pego assim, não. Ele deu a sua vida livremente. Jesus entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Então nós vemos que essa pergunta é uma pergunta muito capciosa, uma pergunta muito maldosa, que tinha como objetivo desacreditar Jesus e acabar com o ministério dele. Quantas vezes é assim na nossa vida também? Quantas vezes nós somos, muitas das vezes, colocados em situações para sermos desacreditados do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa vida? Quantas vezes nós somos colocados em xeque? Na realidade, muitas vezes nós somos colocados em xeque ao longo do percurso do nosso caminho de ser de Deus e de evangelizar. E nós, como Jesus, nós precisamos dar uma resposta, não uma resposta nossa, mas uma resposta de Deus. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para algo. Quantas vezes nós respondemos às afrontas que nos vêm, nós respondemos com uma palavra simplesmente humana, uma palavra nossa. E pior, muitas das vezes nós respondemos com uma palavra nossa, na hora errada, no momento errado e de maneira errada. E isso causa para nós muitos problemas. Muitos problemas. Então isso para dizer para nós o seguinte: no momento da cabeça quente, no momento do problema, ou no momento que nós somos contrariados diante de armadilhas que são colocadas para cada um de nós,
nós não podemos responder com o nosso coração, mas nós precisamos dar uma resposta em Deus. Uma resposta suave, tranquila, mas acertada. E se essa resposta não ocorre a nós, então é momento da gente fechar o nosso coração, a nossa boca, né? Aliás, fechar a nossa boca, guardar o nosso coração até que Deus nos inspire aquilo que nós precisamos falar. Porque é bem verdade que há momentos, há situações que a gente não deve dizer nada. Não devemos dizer coisa alguma, irmãos. Há momentos que a gente não precisa dizer nada. Há momentos que nós só precisamos ficar silenciados, quietos. Como assim? Não é para se defender? Às vezes há momentos que não é para se defender mesmo. É para ficar quieto. Outros é para falar alguma coisa. Mas se a gente vai falar, nós precisamos falar como nosso Senhor falou. Nós precisamos pedir força a Ele. Nós precisamos pedir luzes a Jesus para que a gente possa dar uma resposta à altura daquela pergunta maldosa. Aquela pergunta que tem como objetivo simplesmente desacreditar a cada um de nós diante desse mundo. E nós vemos isso acontecer hoje o tempo todo, né? No meio secular que nós estamos vivendo, os cristãos, e agora falando de nós de uma maneira mais geral, nós cristãos, nós somos desacreditados o tempo todo, da sociedade, da mídia, e até de gente da igreja. Somos desacreditados. As pessoas fazem de tudo, né, para nos desacreditar, para que a nossa palavra, para aquilo que a gente diz, não tenha peso diante de um mundo paganizado, diante de um mundo que não quer saber de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade que nós constatamos hoje. E aqui eu queria dizer algo dentro dessa palavra. Ora, uma vez que somos afrontados assim, de cara, né, diante de todas as realidades, e que nós precisamos às vezes saber calar, e quando precisar falar, falar acertadamente, não falar baseado em emoções, porque isso pode nos causar muitos problemas. Falar com a sabedoria que vem do alto, isso é importante. Então uma outra coisa que a gente precisa aqui levar em consideração dessa palavra é o seguinte, que aquilo que é de Deus não pode ser dado a César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Ora, a sua vida, meu irmão, a minha vida, meu irmão, minha irmã, a sua vida é de Deus. A nossa vida é de Deus. Veja, nós fomos criados por amor e para o amor por esse Deus. De Deus nós viemos e de Deus, para Deus, nós precisamos voltar. Lembra que tu és pó e ao pó tu hás de tornar-te. Nós meditamos isso na quarta-feira de cinzas, quando as cinzas são impostas sobre as nossas cabeças, que nós somos pó. Do pó nós viemos, do nada. Deus nos cria do nada, por amor, com amor. E nós, a nossa alma, como nos diz Santo Agostinho, ela está ansiosa por Deus. Ela está inquieta, porque ela só descansa quando ela está em Deus. Então viemos de Deus e para Deus nós precisamos voltar. Então Deus, ele nos criou. A nossa vida, ao contrário do que a gente vê algumas pessoas dizendo, né? A gente vê, por exemplo, as abortistas dizendo: meu corpo, minhas regras. Quem te disse isso? Quem te disse isso, que seu corpo, suas regras? Não. O seu corpo, a sua vida pertence a Deus, porque eu e você fomos criados por esse Deus. Então, essa regra não é nossa. Até porque, meu corpo, minhas regras, não vale. Por que não vale? Não vale porque se Deus permitir que um pouquinho de sangue a mais vá para um lugar errado da sua cabeça, você passa a fazer tudo igual um bebezinho em cima da cama, tendo que pessoas te trocar o tempo todo. Então nós não temos nem controle sobre a nossa saúde, nós não temos controle nem sobre o nosso corpo. Quando a gente dá vontade de fazer as necessidades, se não tem um banheiro perto, então lascou tudo, né? Nós não temos nem controle sobre isso. Como nós vamos dizer meu corpo, minhas regras?
Ora, isso fica muito claro e evidente para cada um de nós que nós somos de Deus e que o controle da nossa vida está em Deus. Então a nossa vida, ela pertence a Deus, e dai a Deus o que é de Deus e não dá para César o que é de Deus. Infelizmente, muitas famílias têm dado para César aquilo que é de Deus. Seus filhos, a sua família é de Deus e não é de César. Não é de César, é de Deus. E nós precisamos dar a Deus o que é de Deus e deixar que César fique com o que é de César. Nós não podemos viver uma vida longe de Deus, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa felicidade, Ele é o nosso sumo bem. É Deus. Deus nos criou, e olha que bonito, Ele nos criou e Ele nos sustenta no ser. Deus está me sustentando agora no ser. De maneira que se Deus pudesse parar de pensar em mim, eu voltaria para o nada do que eu vim. Nada, no nada. Ele me criou por amor. Então, dar a Deus o que é de Deus. Sua vida é de Deus. A sua família é de Deus. O seu tempo é de Deus. Seu trabalho é de Deus. Aliás, tudo que nós temos é fruto da graça de Deus, é fruto da bondade desse Deus. Se tem alguma coisa que é nosso, é o nosso pecado, porque tudo mais provém da graça desse Deus maravilhoso, misericordioso, que nos ama profundamente. Irmão, irmã, dá para Deus o que é de Deus e não dê a César o que é de Deus. Esse é o recado desse evangelho de hoje para cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe grandemente sua vida.